17, a região que hoje é a paróquia de São Felipe e São Tiago já havia sido ocupada por colonos. Entre eles destacavam-se os irmãos Felipe e Tiago Dias Gato, primos de Bartolomeu Gato, influente fazendeiro da região de Maragogipe. Era costume dos colonos edificar um cruzeiro nas terras que conquistavam e estabelecer como padroeiros dos vilarejos que iam formando os santos de seus nomes. Assim fizeram Felipe e Tiago, erguendo uma capela dedicada aos dois apóstolos. Em 1718, com o crescimento da vila, foi criada a freguesia de São Felipe e São Tiago, desmembrada então da freguesia de Maragogipe, e a capela foi promovida à Igreja Matriz. No período, a freguesia se estendia até o cimo da Serra da Jiboia e abrangia o que hoje são os municípios de São Felipe, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa e parcela dos municípios de Castro Alves e Varzedo, tendo como primeiro pároco o padre Pedro Fernandes de Azevedo. Em próspero desenvolvimento, graças às suas terras férteis, em 1759, a freguesia de São Felipe contava com 282 residências e 2.632 pessoas. Esse número já era bem maior em 1872, quando foram desmembradas a capela do Almeida, elevada à categoria de freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Almeida e de Santana do Rio da Dona, deixando a freguesia de São Felipe com 13.002 habitantes. Em 1880, São Felipe passa a ser a vila, mas somente em 1883 isso se efetiva com a nomeação do primeiro intendente, o coronel Ceciliano da Silva Guzmão. Em 1887, com o falecimento do cônego Manuel Inácio Soares, que exerceu seu paroquiato por 30 anos, assume o cônego José Lourenço Barbosa dos Santos, permanecendo por 37 anos até seu falecimento em 4 de fevereiro de 1925. No paroquiato de José Lourenço, foram vários os acontecimentos. Dentre eles, podemos destacar a colocação do Cruzeiro de Ferro na Praça José Marcelino, em 1901, a fundação do Apostolado da Oração e da Liga do Coração de Jesus, também em 1901, a colocação da imagem de Maria Auxiliadora na fachada da Matriz, em 1903, a fundação da Pia União das Filhas de Maria, também em 1903, e a remodelação da Matriz, cujas obras foram iniciadas em 1903 e concluídas em 1924. Para a inauguração, compareceu o cônego Florencio Cizinho Vieira, que tomou posse nesse mesmo ano como vigário cooperador e no ano seguinte assumiu a paróquia em razão da morte de José Lourenço, permanecendo até 1931, quando foi transferido para a paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa, onde, em 1941, foi eleito primeiro bispo da Diocese de Amargosa. Com a saída do cônego Florencio, toma posse em 18 de janeiro o padre Arnulfo Custódio de Sena. 2 anos depois, Dom Florencio visita a paróquia de São Felipe e São Tiago e, como agradecimento, os paroquianos o presenteiam com um retrato na sacristia da Matriz. Em 12 de fevereiro de 1958, o padre Walter Magalhães de Souza, recém-empossado, movimenta a paróquia para reformar a Matriz. As obras foram continuadas pelo padre Manuel Messias Costa, que tomou posse em 5 de outubro do mesmo ano. Em 1977, a paróquia teve a alegria de receber uma equipe de religiosas que iriam atuar no trabalho pastoral. Foram as servas da Sagrada Família,
que presenciaram no ano seguinte a transferência da paróquia de São Felipe e São Tiago da Arquidiocese de Salvador para a Diocese de Amargosa, onde permanece até hoje. Em 16 de dezembro de 1990, chega à paróquia o diácono Cristóvão Reis Brito de Figueiredo, que em maio de 1991 tornou-se pároco da comunidade. Durante os 10 anos que ficou em São Felipe, o padre Cristóvão criou laços de amizade, animou e organizou todas as comunidades, assim como a pastoral da juventude, que possibilitou a intensa participação dos jovens na igreja. Realizou uma grande missão que envolveu toda a paróquia, criou um grupo de cerca de 40 coroinhas e realizou uma das mais importantes reformas da igreja matriz. Em janeiro de 2000, a paróquia acolhe o padre Manuel Fernando Araújo, que durante sua passagem deu continuidade à implantação do projeto de evangelização da diocese, formando ministros, implantando a pastoral do dízimo, onde ainda não havia, criando os compactos, conselhos pastorais de comunidade, e enfatizando a santificação do domingo, as celebrações nas comunidades também como prioridade pastoral. Em janeiro de 2007, assume o padre Antônio Gregório de Oliveira. Durante os 6 anos que ficou na comunidade, ele deu continuidade aos trabalhos realizados, fomentou a fé e a espiritualidade de todos os católicos, deu grande incentivo para a implantação da renovação carismática, como também para a realização de seu congresso diocesano em agosto de 2011 e no ano seguinte, 1º de maio, na sua última festa dos padroeiros, teve a feliz oportunidade de promover com a comunidade o show do Padre Zezinho. Em 1º de fevereiro de 2013, assume o Padre Walter Moura, atual pároco, que está à frente dos trabalhos pastorais e que, junto com o Conselho de Pastoral, vem reestruturando os compactos e animando as comunidades, uma história que ainda não acabou. Atualmente, a paróquia de São Felipe e São Tiago tem 46 comunidades, articuladas com conselho, catequese, ministros e santificação dos domingos, todas realizando seus trabalhos à luz do projeto diocesano de pastoral. A paróquia conta com a presença das Irmãs Servas da Sagrada Família, que muito tem ajudado nos trabalhos sociais, visitas e saúde alternativa há mais de 40 anos. Reconhecida por sua calorosa acolhida e animada fé, a paróquia de São Felipe e São Tiago, nesses 300 anos de existência, tem muito a agradecer a Deus, ao Deus da vida, por esse belo caminho percorrido e pelo que ainda está por vir. Como diz o tema deste jubileu, ainda tens um longo caminho a percorrer. Nós pedimos aos jovens para que tenham sensibilidade e cedam seus lugares aos mais idosos. Então, os jovens que estão sentados, tenham sensibilidade, por favor, e deem os seus lugares aos idosos, ok? Obrigada. Deus, salve a
alianças onde mora Deus, vos salve. Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para louvar e agradecer. Aqui nos reunimos para louvar e agradecer ao Deus da vida pelos 300 anos de criação de nossa paróquia. Uma história de fé construída por um povo à luz da palavra e firmada nos ensinamentos dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Os que seguiam em Cristo dão testemunho por meio do Evangelho pregado e anunciado, que o ressuscitado venceu a morte e permanece ao nosso lado. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que devemos depositar a nossa confiança. Com alegria, iniciemos nossa celebração. Seu caminhar.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Boa tarde, sejam bem-vindos a essa celebração. Peço a compreensão que o bispo está perdendo a voz. Imploremos a misericórdia do Pai para celebrarmos dignamente a Santa Missa, cantando. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vós nos alegrais cada ano com a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Concedei-nos, por suas preces, participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho,
que vejamos eternamente a vossa face. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, a unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Bendizei o Deus do universo que por toda parte realiza grandes coisas. Ele exaltou nossos dias desde o seio materno e age conosco segundo a sua misericórdia. Que Ele nos dê a alegria do coração e conceda em nossos dias a paz em Israel, como nos dias do passado. Que sua misericórdia permaneça fielmente conosco e nos resgate em nossos dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebeste e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus.
O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostrais-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedide em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedide algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão sacerdócio, Padre Walter, pároco desta paróquia, minha saudação e agradecimento pelo serviço à Igreja Particular de Amargosa, ao Reino de Deus, aqui como pastor e missionário, anunciador da palavra do Senhor. Deus da vida e da esperança continue lhe dando cada vez mais a força necessária que vem do Espírito Santo para perseverar na estrada que Ele lhe confiou como sacerdote. Vejo toda essa participação desde ontem à noite, mas também pude acompanhar em alguns dias através dos meios de comunicação. Como é trabalhoso, não só para o padre, mas para a equipe de liturgia, de infraestrutura, os conselhos comunitários e o conselho paroquial, para organizar uma festa como essa. Deus gosta de festa. Deus
porque celebra cada dia a vida que vem dele. Por isso ele se alegra convosco. E para se tornar cada vez mais uma festa marcada pela alegria, pelo entusiasmo, tem que haver uma preparação e no final se cansa, se chateia, se aborrece, se estressa. Tudo isso faz parte de uma vida familiar, de uma vida paroquial. Mais importante é quando nós tomamos consciência que tudo que é feito na alegria ou na tristeza, ou nos desencontros, nos nossos encontros, é justamente para a glória de Deus, para o nosso bem e o bem da Santa Igreja. Mais uma vez, a nossa gratidão ao Padre Walter, com todo o povo dessa paróquia que venera São Felipe e São Tiago como discípulos missionários, como apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os meus agradecimentos a todos aqueles que ajudaram nesses 300 anos a semear a palavra de Deus, que nessa fidelidade a Jesus Cristo, a nossa esperança, como ele mesmo disse a Filipe, que é o caminho, a verdade e a vida. Não somente Jesus diz que é caminho, verdade e vida. No texto original, e aqui está traduzido muito bem, tem um artigo, o caminho, para dizer que não existe outro, ele é o caminho. Não só caminho, ele é o. Ele não é só verdade, ele é a verdade. Não é vida somente, ele é a vida. Sem ele nada podemos fazer. Esse artigo, na nossa língua, tem um significado teológico muito forte para reconhecermos publicamente que Jesus é o nosso caminho. A todos vocês que, relembrando os 300 anos neste novenário, certamente a partir de agora em diante, assumirão com maior empenho, entusiasmo, paixão esta missão que todos receberam no batismo, a minha bênção e a minha gratidão. Desde a liturgia, a quem é ministro extraordinário da palavra, o da Eucaristia. Aos sacerdotes presentes, Padre Gilton, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Conceição de Almeida, Padre Fausto, da paróquia de Santo Antônio, lá de uma cidade que antigamente se chamava Paraíso. Parece um paraíso como aqui em São Felipe, região também muito bonita. Ao Padre Daniel das paróquias de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe e de Senhora Santana de Aratuípe, ali beira-mar daquela beleza de toda aquela região. Eu disse que Jaguaripe tem aquela felicidade de estar abraçada por dois rios, Jaguaripe e o Rio da Dona, e mais aquela beleza que encanta, que dá medo, que é o mar, que se encosta naquela bela cidade. Ao Padre Ângelo, que é da paróquia de Vinícius Ferreira, paróquia recém-criada do ano passado, que ele como missionário se faz também presente na nossa diocese, que acolheu esse nosso pedido de dar início ao trabalho ali evangelizador. Padre Marco, que não é muito conhecido aqui na cidade, não é verdade? Filho da terra, sabe que eu estou brincando. Padre Marcos, nossos agradecimentos, saber que o senhor está aqui hoje também, na sua cidade natal, celebrando com os seus irmãos na fé, com sua mãe e seus familiares, e também rezando pelo seu pai, que há poucos meses partiu para a casa do Pai. Olha aqui o pastor, vocês, Padre Walter, que por 6 anos, quase,
Dom João Newton lhe confiou essa missão. E o bispo fica contente quando o povo aplaude. O padre me dizia, o meu bispo, que quando o padre é elogiado assim, está na hora do bispo transferir. É verdade. Porque é bom sair quando está no alto, né? No auge da missão, mas não é por isso não. Porque no final do ano, não somente ele, mas outros 15 sacerdotes irão ser transferidos por norma da igreja, porque já completam 6 anos na paróquia. Senão fica muito tempo e é difícil transferir. É difícil, é um trabalho. Mas tem o padre Antenor, que foi vizinho aí também, está lá hoje em Itatim, trabalhou 20 anos aqui na Senhora da Conceição, de Conceição do Almeida, e está lá também na Senhora da Conceição, em Itatim. Também está na lista das transferências. Aqui é o nome de um santo muito conhecido na Bahia, em outros lugares, Damião, que também é filho da terra, mas serve ao reino de Deus, a diocese de Amargosa. Ou melhor, a diocese de Amargosa e de Ilhéus, que não celebrou aqui. Foi? Então prestou serviço. Essas palmas, elas são diferentes das palmas do Padre Walter. Talvez essas são palmas para o retorno. A diocese. Que o Padre Edson, da paróquia do Senhor do Bonfim, de Jequeriçá. A Daniel é natural lá da paróquia de Jequeriçá. Os meus avós maternos também são de lá de Jequeriçá e de Mutuípe. Bem-vindo. Quem é o Padre Jorge? Vou baixar a cara do sol para nos olhos. Esperam no final da missa beijar as mãos dele, porque ele foi ungido domingo lá em Vazedo, na paróquia também de Nossa Senhora da Conceição. Foi o último sacerdote ordenado por mim. Ele está servindo no momento na paróquia de São Roque, criada há um ano aqui em Dom Macedo Costa. Só Deus sabe se ele vai ficar ou se está na lista também. Acabou? Eu estou pensando em mais. Quantos jovens por aí puderam se despertar para esta missão, descendo para lá para apresentar. Então apresenta os vocacionados e vocacionadas para o reino de Deus, nesse momento tão significativo para esta paróquia que celebra seus 300 anos. Mas nós temos leigos e leigos, são tantos aí que estão apresentados, pois todos se sintam assim abraçados e agradecidos pelo bispo. Mas temos aqui uma religiosa, na sua pessoa saúdo as demais religiosas e religiosos aqui presentes. Olha, ela é charada de um dos santos. Filipa. Muito obrigado, irmã, pelo serviço há muitos anos que a congregação presta à nossa diocese, ao reino de Deus, na sua pessoa, sua congregação, todas as outras da nossa diocese, a nossa gratidão, o nosso afeto e o nosso carinho. Um grande beijo e abraço. A nossa saudação também é Dom João Newton, que celebrou no sábado passado aqui com vocês e parece que teve uma queda de pressão. Ele teve que ser atendido de ir ao médico aqui na cidade, já está se recuperando muito bem. Parece que está mais forte do que eu, porque eu soube que ele falou 40 e poucos minutos. Eu não consegui falar tudo isso, mas eu disse ontem à noite
E não sei por quê que os bispos este ano vieram para aqui doentes. Talvez para buscarmos a cura diante da igreja dedicada a São Filipe e a São Tiago, apóstolos do Senhor. E nós bispos, como sucessores dos apóstolos, precisamos da cura não só física, mas também espiritual. Que preparei a homilia. O caderno não é grosso, não é verdade? Mas só algumas páginas, a memória não fugir, daquilo que nos propõe nesses 300 anos. Fiquei a meditar nesses dias, estava também em viagem, e ontem, muito tempo, no aeroporto de Teresina, eu pude escrever e meditar sobre a vida desses dois santos, da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Ainda está naquele primeiro rascunho para a meditação. Se são dois apóstolos chamados à santidade, eu quis fazer a meditação daquilo que nós somos chamados a ser a partir do nosso batismo. Santidade. A santidade não é só para freira, para seminaristas, para padres, bispos, papas, ou pessoas extraordinariamente assim reconhecidas como santos. Todos nós, filhos de Deus, somos chamados à santidade. Deus é santo. E o desejo de Deus, disse Jesus, é que cada um busque a santidade. E a santidade é para todo mundo que é batizado. Todos nós batizados somos chamados à santidade. Mas a santidade, nós estamos falando, mas nós somos pecadores. Nenhum santo deixou de ser pecador. Só Nossa Senhora, que foi concebida sem um pecado original, cheia de graça, a bendita entre as mulheres, para ser a mãe de Jesus, o Salvador da humanidade. Santidade não quer dizer que nós estamos livres do pecado. O ser humano é propenso, tem uma queda para o pecado. É próprio da humanidade. Mencionam vários testemunhos a carta aos Hebreus sobre os santos, pecadores, mas marcados pelo selo do Senhor na santidade, para que pudesse perseverar. Então, santo, em primeiro lugar, é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. É aquele que persevera, apesar do seu pecado, da sua fragilidade, na estrada de Jesus, que devemos percorrer e preparar o reino em vista da eternidade, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, ele vai mencionar várias testemunhas que nos encorajam a que corramos com perseverança na competição, como atleta, como diz São Paulo, para ganhar o prêmio, mesmo que venha com cansaço do treino, ou em alguns momentos da derrota ou do fracasso, mas competir na caminhada, na perseverança, correndo apressadamente, tendo esse compromisso que o Senhor nos propõe. É o capítulo 12 da carta aos Hebreus, começando desde o capítulo 11. E ele vai citar alguns que fizeram na perseverança e na fidelidade, apesar do pecado, da fragilidade, o caminho da santidade. Vai dizer em primeiro lugar, recordando a história, Abraão, o nosso pai na fé, que foi chamado por Deus a constituir não só uma família, mas constituir um povo, formar um povo para ele, sem saber para onde ir, uma terra desconhecida. Também chama a sua esposa, Sara, e aqui a igreja quer chamar a atenção para a santidade da família, com toda a limitação do pai e da mãe, e aqui representados na pessoa de Abraão e de Sara, mas também daquele
que caminhando com o povo de Deus, percorreu todo o deserto, e é em toda a Sagrada Escritura mencionado, do primeiro ao segundo testamento, é a pessoa de Moisés, que não querendo ser atraído e seduzido pelo Senhor, diz não. Moisés, segundo o livro do Êxodo, capítulo 3, vai até o capítulo 7, ele diz não. Por 5 vezes ele vai dizer que é gago, que não sabe falar, que veio fugido do Egito, que o povo não vai acreditar nele, que ele não é sacerdote, e por fim deu um conselho a Javé: mandarão, que era irmão de Moisés, que era sacerdote, para ir. Ele não, ele era um leigo, mas Deus disse: e você vai, Abraão vai contigo como sacerdote, mas a missão de organizar o povo, de libertar o povo da escravidão, das garras do faraó, diante da injustiça, da opressão, da violência, da morte, da fome, é você. E por isso Moisés perseverou na fé, na esperança, no amor de Deus, apesar do seu pecado, tanto que ele não entrou na terra prometida, porque também duvidou da presença de Deus, apesar de tantos sinais, como sabemos que Moisés teve. O grande profeta não entrou na terra prometida, mas é o santo de Deus, que a Sagrada Escritura faz questão de dizer que agora é Jesus, o novo Moisés, e por isso mesmo recorda todos os feitos de Moisés como homem santo, perseverante, fiel na estrada de Deus. Caiu muitas vezes, mas soube se levantar, e mais ainda, levantar o povo, recuperar a esperança, a alegria, o entusiasmo do povo, para ser uma nação livre, uma nação santa, um povo real, que nós também no Novo Testamento recebemos esta herança. Mas, sobretudo, somos considerados a reconhecer-nos como testemunho e como testemunhas que movem não só pessoas, mas que podemos ver nuvens de testemunhos do Senhor, ou de testemunhas do Senhor, conforme o capítulo 12 da carta aos Hebreus, para dizer que nós não estamos sozinhos. O profeta Elias, quando fugiu diante da ameaça à sua vida, ele reclamou de Deus, falou que Deus o abandonou, e Deus o chamou e disse: não é verdade, ainda há 50 homens fortes, valentes, cheios de entusiasmo ao teu lado, enviados por mim. Levanta-te e anda, porque tens um longo caminho a percorrer. Também muitas vezes somos assim, como Elias, profetas, cheios de vigor, mas nas dificuldades da vida, nós procuramos, por causa do sol ou da chuva, uma caverna. Quem dera se fosse para orar. Ali nós queremos ter a presença de Deus do modo que nós desejamos. Mas Deus nos reanima, nos encoraja, mostrando que Ele é o protetor da nossa vida, e confia mais uma vez a missão, desde o início, quebrada pela nossa fidelidade, para sermos instrumentos, mediadores do seu Espírito na história da humanidade, para trazer vida e dignidade para as pessoas. Essas testemunhas nós podemos, talvez vocês nem tanto que estão sobre as tendas, ou sob as tendas, mas quem está fora pode olhar as nuvens que estão aí no céu. Elas também podem significar para nós todo esse sentido do autor da carta aos Hebreus,
nós olhamos para os céus e podemos ver a certeza de que Deus está conosco, uma multidão como as nuvens de santos que estão no alto dos céus, nos protegendo, nos movendo, nos guardando e nos guiando na estrada de Jesus. Esse modo figurativo do autor da carta aos Hebreus mostrar que homens e mulheres de fé devem caminhar olhando também para o alto, para os céus, com os pés firmes na terra, na estrada de Jesus, porque Ele é a nossa proteção. Assim, também nos falam para não pararmos no caminho. Eles nos estimulam a percorrer o caminho para uma meta. Deus tem uma meta para nós, tem um projeto, programou, porque Ele confia em cada um de nós. Se chegasse aqui o Papa e dissesse: gostaria que você fosse ali limpar o meu carro, ou o bispo, você ia dizer: que honra, que grandeza. Nós somos muito mais do que isso. Deus nos confia a limpeza do seu reino, a construção do seu reino. Quem trabalha no campo, numa roça, sabe que tem que limpar a terra, que tem que arar a terra, tem que saber o tempo do plantio, o tempo da limpeza daquele ali, daquele terreno, para que a erva daninha não venha sufocar a planta, a semente boa ali semeada. Deus também confia, desse mesmo modo, um reino que é dele, a cada um de nós, na nossa santidade e no nosso pecado, na nossa fragilidade e na nossa fortaleza, em tudo aquilo que Ele vem dando para nós, para olharmos a meta, o reino definitivo. Somos eternos com Ele, e com Ele caminhamos como santos. Quero relembrar ali daquele belo andor, os belos andores, estão tão juntos que eu pensei que fosse um só, mas são dois, com tanto carinho ali para a imagem de São Felipe e São Tiago. Todos nós sabemos que a imagem ali não fala, não vê, não caminha. Nós não adoramos aquelas imagens, nós viemos aqui adorar a Deus, mas viemos pedir a Deus, olhando para aquela imagem, que não é idolatria para nós, que Deus nos dê a graça de sermos testemunhas como São Felipe e São Tiago, homens fiéis, apesar de serem pecadores, mas que procuraram na intimidade de Deus a santidade em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa meta Deus confia a nós, da construção do seu reino, de justiça e de paz, como nós ouvimos na primeira leitura e no salmo tão bem cantado pela irmã de meditação. E entre tais testemunhas que nós falamos, de Abraão, de Sara, de Moisés, de Gideão também, que é lembrado ali, de Elias, de São Tiago, de São Felipe, de Nossa Senhora, de São José, entre estas testemunhas, que são, como eu disse antes, das nuvens, olhando para nós, nos protegendo e guiando, podem estar a nossa própria mãe, ou o próprio pai, o tio, o avô, a avó e tantas outras pessoas queridas de todos nós, mais próximas de todos nós, que já estão na casa do Pai. Santos para nós, não só os 12 apóstolos, ou São José, ou Nossa Senhora, mas todos nós somos chamados a esta santidade. Mas nós podemos pensar: mas o meu pai não era um santo, nem minha mãe.
tampouco meu avô, minha avó ou os meus amigos. Para Deus, aquele que é rico em misericórdia, que não quer que nenhum se perca dos seus filhos, acolheu certamente ou acolhe na sua infinita misericórdia quem fez ou soube fazer, apesar do pecado, o bem. Quanto bem os nossos pais não fizeram, os avós, os parentes ou amigos, quem sabe até mesmo inimigos, fizeram bem. Deus vai olhar o bem, não vai olhar o pecado. E a sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas mesmo no meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar na fidelidade e perseverar no caminho agradando a Deus. Ser santo não é não ter pecado, mas é saber agradar a Deus, a pessoa do irmão e da irmã. Os santos que já chegaram à presença de Deus mantêm conosco laços de amor e de comunhão. Nós rezamos no credo que nós cremos na Santa Igreja Católica. Falamos antes que acreditamos no Espírito Santo, mas depois falamos que acreditamos na comunhão dos santos. É profissão de fé. A Sagrada Escritura nos vai falar da comunhão dos santos. Eles estão em comunhão conosco. E mais, mantém conosco laços de amor. Isso não é coisa de espiritismo, mas de Sagrada Escritura, que eles estão conosco. O Papa Emérito Bento XVI, eu estava lá no dia do início do seu ministério petrino, ele falava dessa comunhão com os anjos e santos que guiavam a sua missão. O livro do Apocalipse também fala sobre essa dimensão da comunhão dos santos. É o capítulo 6 do livro sagrado, que vai dizer o seguinte: vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado, da palavra e do testemunho. Não basta só ouvir a palavra. Jesus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Testemunho que faz a vontade de Deus, que a põe em prática. E esses debaixo do altar do Senhor gritavam com voz forte: Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça contra os habitantes da terra, olhando o nosso sacrifício, sobre aqueles que de modo violento e ganancioso tiram as vidas dos irmãos e das irmãs, seja por causa da droga ou do acúmulo da riqueza, da vingança, do ódio ou do ciúme entre homens e mulheres. Podemos dizer que estamos circulando este caminho do Senhor, conduzidos e guiados, como circundados pelos amigos de Deus. Então, o que podemos levar então do conhecimento de homens e mulheres chamados de santos? São amigos de Deus. Quem é amigo de Deus, quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, mesmo pecador, eles estão circundando e conduzindo todos nós, guiando-nos ao encontro com Jesus. A pessoa humana, cada um de nós, não deve carregar sozinho o que na realidade nunca poderia carregar sozinho.
nem uma alegria, nem uma tristeza. Tudo que nós temos e somos, que queremos ou que fazemos, deve ser feito na companhia de pessoas que nos conduzam para o encontro com Jesus. Sozinhos, nunca podemos fazer nada. Falava no início, quantas pessoas que colaboraram nessa festa de hoje e dos 300 anos de evangelização aqui em São Felipe e região. Os numerosos santos de Deus protegem-nos, amparam-nos e guiam-nos. Foram estas as palavras do Papa Emérito Bento XVI. A santidade que está no povo, que é cheio de esperança e alegria. Onde está a santidade? Em cada um de nós, quando não nos esmorecemos na caminhada e perseveramos na estrada de Jesus, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Na dureza da nossa vida, por causa dos nossos pecados, nós somos com muita facilidade tentados a desistir. Nada melhor do que a desistência diante da cruz. Podemos, quem sabe, até rezar com Jesus: Pai, por que me abandonaste? Mas também podemos rezar com Ele de outra forma: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. A santidade está no pai, na mãe de família, está no padre, no bispo, na criança, no jovem, no adulto. Está em cada um de nós, quando, com carinho, com ternura, com amor, nos relacionamos uns com os outros, como homens e mulheres maduros na fé, que trabalham não para nós mesmos, porque aqui somos peregrinos, passageiros, mas que trabalhamos para a construção do reino de Deus. Também a santidade está nos doentes, nos presos, naqueles que continuam, mesmo na dor, a sorrir e a reavivar o dom de Deus que há em si. Onde posso ver a santidade? Que às vezes nós não somos capazes. Posso ver em mim, posso ver no outro, mesmo marcado pelo pecado que somos. Da igreja que caminha como peregrina rumo ao reino definitivo, porque ela carrega em si pecados dos fiéis, mas é o corpo místico de Cristo, reanimada da força do Espírito Santo para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Enfim, deixemo-nos estimular pelos sinais de santidade, apesar dos nossos pecados, que irão nos acompanhar até a presença de Deus. Que o Senhor nos faz ver através dos mais humildes, dos mais pobres, dos desprezados da sociedade, dos excluídos, os marginalizados, dos violentos, dos injustos. Como discípulos missionários de Jesus que somos, com pessoas de fé, esperança e amor, não podemos deixar de ver também naqueles considerados os Judas deste mundo, filhos de Deus, e que neles também está a santidade de Deus, porque o Espírito do Senhor habita em todos.
Não olhemos os pecados uns dos outros, nem os nossos. Nós somos bons para olharmos o cisco no olho ou nos olhos dos outros, mas não somos capazes de ver a trave dos nossos olhos. Percorrer a estrada de Jesus com o chamado que Ele nos faz, que devemos ser santos como o Pai é santo, ou com o autor do Levítico: sejam santos, porque disse Javé, eu sou santo. Deus nos conhece, diz o profeta Jeremias, desde o ventre materno. Sabe da nossa limitação, da nossa santidade, do nosso pecado e da força do Espírito Santo que temos para conduzir o outro que está ao nosso lado no caminho do bem, não importando o pecado que cada um tem. A santidade, desde o batismo, vai crescendo, não é algo pronto, é um processo, um caminhar, pouco a pouco, com pequenos gestos, nós vamos vendo a santidade em nós e nos outros, gestos de bem, desejando sob o impulso da graça divina, com muitos gestos de amor, vamos construindo aquela figura de santidade que Deus quis para nós, administradores da multiforme graça de Deus. E aí vamos desejando as coisas do alto e tendo os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Porque Deus, como sabemos e aprendemos na Sagrada Escritura, é amor. Ele nos ama, Ele é fiel, e Deus não volta atrás da sua aliança. Isto é, não nega seu amor, mesmo quando nós quebramos a sua aliança, quando nós somos infiéis ao seu projeto. Ele é fiel. Espera de nós um retorno, para que na nossa liberdade possamos sempre recomeçar. O nosso amor, este sim é limitado, de Deus não. E a vontade de Deus, repito, é a nossa santificação, apesar dos nossos pecados. O santo é uma pessoa. Que é o santo então? Nós, quem somos? Podemos definir assim: o santo é uma pessoa com espírito orante, que reza até deitado ou sentado, não importa como estamos, porta o coração, a mente. O Pai Nosso com Ave Maria, posso rezar teu rosário ou terço, ou só o Pai Nosso, ou só Ave Maria. São orações bíblicas, e que o santo, que a pessoa orante, que tem necessidade de comunicar-se com Deus, para dizer que é um pedinte de Deus, é um mendigo de Deus, que tem sede de Deus, e Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Caminhar assim na estrada de Jesus, reconhecendo que somos santos e pecadores, e que Deus nos conhece, e que confia a cada momento, mesmo quando caímos, para recomeçarmos a missão que Ele nos confiou pelo batismo. 300 anos, mais de 300 pessoas, 2.000 pessoas, quem sabe, ou 1.000 nessa praça. Somos missionários, podemos atrair e seduzir para o amor de Deus mais e mais pessoas, para que irmãos nossos
não sejam enganados por falsos evangelizadores e assim se desviem da santidade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, o governo vai na comunidade eu sou feliz. É na comunidade eu sou feliz. É na comunidade eu sou feliz. confio, ó Pai, as Feliz este dia, por Cristo e em Cristo, tudo ofertamos, ó Pai, na alegria. Jesus nos chamou para seguir e ajudar, e como servir ou oferecer. Vai partir com meus irmãos. Esforço, trabalhos e sou completo e feliz este dia. Com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao que fiz, o que vivi, o pão que ofertarei. Nos vai dizer como servir ou oferecer. Expõe nas minhas mãos. Vai partir com os meus irmãos. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor completo e feliz neste dia. Pão que ofertarei, pouco depois comungarei. tudo que é meu e é de Esforço, trabalhos e sonhos, o amor completo e feliz neste dia. Amor completo e feliz neste dia. Com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Esforço, trabalhos e sonhos. O amor completo e feliz neste dia. Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso Apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram. Cordeiro de Deus. Disse Jesus. Da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia.
gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um pouco ele afagava e perguntava quem fizera estripulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Meditações demoradas como a de hoje, vocês puderam ouvir, mas nem tudo a gente guarda no coração, nem tudo a gente consegue memorizar. Eu gostaria que o coral repetisse aí, para que tivesse som bom para todo mundo, e no refrão o povo cantasse, quando chegasse para o refrão, aquele tá do poço. Gostaria que todo mundo, quem sabe, pudesse cantar também esse hino, porque a letra é a luz do Evangelho, capítulo 4 de São João, é do tema sobre a iniciação à vida cristã, e serve também para meditarmos durante todo o ano, nesses 300 anos de evangelização. O coral fica atento, quando perceber que o povo sabe cantar, pare e vamos ouvir o povo cantar com vocês sem microfone. Mas puxem bem, do início ao fim, depois já podemos sair para a procissão, né, Padre Walter? Tem algum aviso antes de recomendação? Não. Sabe por onde? Então quem for carregar o andor já se aproxima, ou carregar os andores, então já... Trabalhando